Então vamos orar. Querido Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, receba a nossa gratidão, Senhor, por ter nos trazido os ensinamentos do Pai, pelo verbo e pelo exemplo, e por cuidar de nós desde tempos que para nós fogem da nossa memória. Te agradecemos, Senhor, o cuidado com as nossas encarnações, cuidado com a nossa vida, o auxílio dos bons espíritos, a presença daqueles que não estão ligados às diretrizes do bem, mas que devem ver em nós o esforço no bem, para entenderem que nós, algozes do passado, hoje queremos ser amigos no futuro. Te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as bênçãos, e a maioria nós não vemos. Te agradecemos porque podemos conhecer a Sua palavra, e isso é a base da felicidade, quando temos a certeza da existência do Pai, do seu amor por nós, da sua missão como Filho de Deus e da tua presença em nossas vidas, o que mitiga as doenças da alma, logo as do corpo, mas acima de tudo nos mostra que pela fé a esperança de termos as promessas cumpridas quando fazemos a caridade são realidade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Todos estão vendo? Sim. Ok. Só revisando um pouco. No final do estudo passado, nós começamos a falar sobre o capítulo 4, sobre a questão do inferno. Falamos um pouquinho sobre a intuição natural que o ser humano tem das penas futuras, como uma consequência da ideia que nós temos da vida após a morte. E nesse próximo item, o Kardec começa a fazer uma comparação com uma noção de inferno clássica que o cristianismo tem. Na verdade, se assemelhem muito às descrições do inferno pagão, feito principalmente lá na região romana, dos domínios romanos, no qual eu tenho a descrição do Hades, do inferno. Beleza. Então, continuando, só voltando ao item. Assim como os pagãos, os cristãos também têm o seu rei do inferno, que é Satã. Mas com a diferença de que Plutão não era maldoso e se limitava a governar o império das sombras, para o qual foi escolhido em uma partilha. Sua missão era ali reter aqueles que tinham praticado mal, mas de forma alguma induzir os homens a serem maus, pelo simples prazer de fazê-los sofrer. Já Satã recruta por toda parte as vítimas, que têm prazer de atormentar e jogar no fogo do inferno, por sua legião de demônios armados de foices. Tem-se discutido muito sobre qual seria a natureza deste fogo, que queima sem parar sobre os condenados, sem jamais se extinguir. Pergunta se seria um fogo de betume, fazendo referência a uma pregação que aconteceu lá na época de Kardec, em Montpellier, na França, em 1860. O inferno cristão não é em nada inferior ao inferno pagão. De uma certa forma, isso é mesmo uma consequência do fato de que as ideias
e o desenvolvimento de um povo, ele não é simplesmente apagado. Com o desenvolvimento da noção da vida espiritual, obviamente, isso teve que se assentar em algum tipo de base. E uma vez que o cristianismo ele se espalhou principalmente pela região da Roma, onde as ideias do inferno romano já estavam propagadas, faz sentido que muitos cristãos no começo dos tempos tenham associado os sofrimentos dessa região, dessa noção que eles tinham no paganismo, com a nova noção de vida espiritual que estava sendo pregada na época. Em algumas formas, por ignorância, em outras, por apego a noções antigas. Pois, uma vez que o povo daquela época ainda era bruto e Roma ainda era uma região do mundo muito militarizada, cujos os vícios ainda eram muito propagados, especialmente na política, especialmente na vida pública. Então, era difícil não se ater a essas ideias antigas, ou então expurgá-las de uma vez só. Indo agora para o item que começa esse estudo, as mesmas considerações com que os antigos localizavam um lugar de felicidade eram usadas para circunscrever um lugar de suplícios. Ou seja, uma vez que eles imaginavam que a felicidade devia vir de prazeres físicos, eles também imaginavam que o tormento deveria vir dos mesmos processos e que, como eles não podiam imaginar uma vida fora da matéria, eles colocaram um lugar no céu, para o céu, eles também colocaram um lugar para o inferno. O primeiro, o céu, estava localizado em regiões superiores e, naturalmente, o segundo, em regiões inferiores, isto é, no centro da Terra, onde se acreditava existirem cavidades sombrias e de aspecto terrível, que serviriam como porta de entrada. Este seria o lugar onde os cristãos colocaram por muito tempo os condenados. Há ainda outra analogia com relação a esse assunto. O inferno dos pagãos encerrava de um lado os campos elíseos e de outro o Tártaro. O Olimpo, lugar dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para retirar as almas dos justos que esperavam sua vinda. Os infernos não eram então apenas um local de suplício, como entre os pagãos, mas eram também lugares baixos, como o Olimpo. Os anjos e os santos ficavam em lugares elevados, além do céu das estrelas, que se julgavam um espaço limitado. Nessa descrição dos Campos Elíseos, é bom chamar a atenção para que a diferença entre as almas dos chamados justos para os pagãos, para os romanos e gregos, e dos homens divinizados, era justamente essa palavra, divinizados. Eles acreditavam que quem fosse para o Olimpo deveria ter algum tipo de conexão com essas divindades. Um caso interessante é o caso do herói Hércules, que ao final das suas aventuras é dito que os deuses consideram a ele um local no Olimpo, enquanto que os justos serão mandados para esses campos elíseos, que estariam na mesma região inferior, porém separado dos tormentos materiais. Me veio na mente agora um caso interessante que isso poderia ser mesmo a intuição das colônias espirituais, como, por exemplo, o Nosso Lar. No livro, justamente, Nosso Lar, é dito que mesmo sendo uma região de maior tranquilidade, ele não está fora das regiões do umbral, ou seja, das regiões conectadas com a Terra. Numa situação como essa, pode-se pensar que já existiam colônias como essa, locais em que as almas daqueles que queriam melhorar poderiam refazer suas forças e recomeçar os trabalhos, e que os médiuns da Grécia e da Roma Antiga interpretavam essa região justamente como os Campos Elíseos,
por ainda estarem conectados com a Terra, porém ainda distantes do céu. Antes de continuar, alguma pergunta, algum comentário? Emanuel, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para o final, porque talvez você possa responder durante o estudo, tá bom? Se eu não conseguir entender durante o estudo, eu faço a pergunta, pode ser? Pode, mas não vamos continuar, mas se achar, mas se quiser fazer agora ou daqui a pouquinho, fique à vontade, tá? Essa mistura de ideias pagãs e cristãs nada tem de surpreendente. Jesus não poderia de uma só vez destruir crenças enraizadas. Faltavam aos homens conhecimentos para conceber o infinito do espaço e dos mundos. A Terra era para eles o centro do universo, cuja forma ou estrutura interior não conheciam. Tudo era limitado ao ponto de vista que tinham na época e suas noções de futuro não poderiam se estender além de seus conhecimentos. A gente pode chamar a atenção pelo fato de que nas escrituras, especialmente nos evangelhos, mesmo que eles tenham sido escritos primeiramente em grego, se eu não me engano, alguns deles foram escritos primeiramente em grego, hebraico e latim, que eram as línguas principais da época. Há várias referências e várias citações do Velho Testamento. Faz sentido, o Velho Testamento é uma preparação, mas ao mesmo tempo, por ser uma preparação, ele já lançava os vermes para as ideias do futuro. E Jesus, chamando a atenção para essas ideias que já tinham sido construídas, tornava a aceitação dos seus ensinos mais fácil para o povo, que já tinha algumas noções, especialmente nos judeus, que eles, diferentemente dos outros povos, eles tinham a prática de sempre comentar as escrituras e, mais do que isso, eles faziam isso de maneira pública. Separando um pouquinho, separando os romanos, cujos os pensadores não estavam sempre associados com a religião romana, com a sua mitologia. Na verdade, muitos deles viviam apenas na vida pública e nas castas mais altas. E dos egípcios que tinham uma prática espiritual mais fortalecida, porém restringida aos altos sacerdotes, nos quais eles praticavam e estudavam esses conhecimentos de acordo com aquilo que eles sabiam na época. Tudo era limitado ao ponto de vista que tinham na época, e suas noções de futuro não poderiam se estender além de seus conhecimentos. Jesus estava impossibilitado de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Por outro lado, não queria endossar os preconceitos já estabelecidos. Então, se absteve e deixou ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente sobre a vida feliz e os castigos que aguardavam os culpados, mas em nenhum de seus ensinamentos se encontra o quadro de suplícios corporais que eram um artigo de fé para os cristãos. Assim, as ideias do inferno pagão se perpetuaram até hoje. Foi necessária a difusão das luzes dos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para mostrá-las como exatamente são. Que é uma situação interessante porque muitas palavras do Evangelho elas tendem a ser deturpadas a fim de estabelecer alguns interesses materiais. Se a gente se lembrar das descrições que Jesus faz sobre o sofrimento, ele nunca entra em minúcias acerca sobre a vida espiritual,
sem ser por meio de parábolas e comparações. Então, quando ele fala sobre os tormentos que aguardam o injusto, ele normalmente cita as trevas exteriores em um local na qual há prantos e ranger de dentes, o que não era muito diferente dos sofrimentos que já existiam na terra. Ou seja, aqueles que foram justos teriam a libertação, enquanto que ele deixava entender que aqueles que fossem injustos, fossem iníquos, teriam sofrimentos continuados, ou seja, continuariam a sofrer como sofreram na terra. Uma outra situação é o fato de que muitas das ideias que se utiliza para se justificar o inferno e a ira de Deus, vem principalmente do Velho Testamento, que é uma narração mais dura, feita por um povo ainda mais ignorante naquela época. Vamos colocar nas datas de escrita, mais ou menos, que se coloca em cada uma delas. A gente tem que o Pentateuco foi escrito na época de Moisés. Ele é o mais antigo dos livros do Velho Testamento. Depois disso, eu tenho várias gerações que adicionaram esse livro. Então, eu tenho os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão. Depois disso, eu tenho os livros dos profetas e uma miríade de outras histórias que acrescentam essa situação. E um caso interessante dos Salmos, que eu estou lendo atualmente, é que, ao falar sobre os sofrimentos do justo e dos injustos, os sofrimentos do injusto depois do desencarne e as perseguições que o justo sofre ainda encarnado, ele sempre faz uma comparação com os prazeres da vida material ou então com situações de guerra. Daí surgindo o termo inimigo para se referir aos perseguidores, mais especificamente também ao Satã, a ideia que muitos têm sobre os príncipes do inferno, a ideia do demônio. Porque naquela época era essa a ideia que falaria as mentes. Não era possível muito bem explicar as minúcias do comportamento de escárnio, ou mesmo da maneira em que as pessoas fingem a bondade no dia a dia da sociedade. Ou então, que na verdade a luta era principalmente moral, que você não ia ter recompensas materiais. Uma situação interessante porque é como se você falasse para crianças. Uma criança, especialmente uma muito nova, lá menos de 6 anos de idade, ela dificilmente vai entender qualquer coisa que não seja só sim, não, bom ou ruim. Nesse caso, não dá para discutir muito com a criança para poder passar suas ideias. Então, você tem que ser mais duro, o que bate com a descrição do Velho Testamento. Quando Jesus vem, ele já está falando com algumas ideias já estabelecidas. Então, ele passa noções de comportamento mais condizentes com o amor, mais condizentes com a justiça de Deus. E já era comentada. Porém, além desse desenvolvimento, era preciso um desenvolvimento intelectual. As ideias, elas se limitam de acordo com aquilo que a gente sabe. Então, se formos comparar, nós podemos ter duas pessoas muito bondosas agindo em diferentes níveis da sociedade. Porém, o conhecimento permite com que uma delas talvez trabalhe em em situações mais complexas do dia a dia. Talvez não necessariamente em quesito emocional ou social, mas talvez em quesito técnico. O que permite com que ela faça um trabalho diferente e siga um caminho diferente. Ambas fazem o bem. Porém, a capacidade de resolução de problemas e a capacidade de compreender termos complexos depende justamente do estudo constante.
Foi necessária a difusão das luzes dos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para se mostrá-las como exatamente são. Mas, como nada de positivo substitui as ideias existentes, há um longo período de fé cega seguiu-se como transição, um período de incredulidade, que teria fim com a nova revelação. Era necessário demolir antes de construir. É mais fácil fazer aqueles que não creem aceitar ideias justas, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma poderosa fé em algo que é absurdo. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque são as pessoas de boa fé. No nosso dia a dia, os sofrimentos nos chamam a atenção justamente para as situações de injustiça e de iniquidade. Não só isso, não só os sofrimentos, mas também a arte, os comentários das pessoas que estão ao nosso redor. E se você não tem uma alternativa para a fé cega, é normal que ela cause um certo vazio no coração. Por quê? Você não consegue conciliar a emoção, ou seja, aquele sentimento inato de que Deus é bom, de que Deus ele é justo, com ideias que vão contra a justiça de Deus, com a ideia de uma pessoa cruel. Porque crueldade, ela vai contra qualquer tipo de justiça, pois ela é principalmente um exagero. Ela utiliza de ideias, ela utiliza de sofismas para poder se fazer valer. Claro, se a pessoa ela é orgulhosa, principalmente, esse orgulho serve como impedimento para ela poder aceitar essas ideias. É uma coisa interessante porque tantos fanáticos que aceitam ideias absurdas, quanto os céticos extremamente orgulhosos têm exatamente o mesmo comportamento com relação àquilo que eles não entendem. Eles se negam a aceitar, eles se negam a pensar sobre a fé deles ou então a falta de fé. Eles se negam a se submeter a uma ideia mais justa que vai contra os seus vícios e os seus preconceitos. O que se mostra basicamente naquele comportamento clássico de que mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Ou então, numa situação na qual você não é nem capaz de argumentar, porque independente do que você fala, a pessoa, ao invés de pegar a lógica do argumento, foca nas aparências, porque é nas aparências, é no jogo de palavras, é na utilização de sofismas que eles trabalham para manter a própria ignorância e para manter o próprio orgulho. Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a só aceitarem duas condições extremas para a alma: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, da qual saem as almas sem transição para o espaço dos bem-aventurados. Não poderia ser de outra forma, segundo a crença no destino definitivo das almas após a morte. Se só existem dois estados, o dos eleitos e o dos condenados, não se pode admitir a existência de vários degraus em cada um desses estados, sem pensar na possibilidade de superá-los, e, portanto, na possibilidade de progresso. Não há destino definitivo. Se há destino definitivo, não há progresso. Jesus resolve a questão quando diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Leu
Essa questão de moradas definitivas, então ela só pode ser resolvida justamente pela noção de progresso. Pois vamos pensar, muitas das melhores alegrias da Terra não são exatamente a vivência com as pessoas que a gente ama, com a família, com os amigos, ou mesmo a sensação de paz vinda de estar num ambiente no qual você sente que você tem propósito, que você está fazendo algo de útil. Nessa situação, uma separação absoluta entre céu e inferno, sem considerar que as pessoas podem se arrepender, que elas podem buscar o progresso, ela tira a possibilidade de reencontros. Pois vamos pensar, a maioria de nós não é perfeito, e a maioria de nós comete mais erros do que acertos, tem mais vícios que virtudes. Se você precisa ser só 51% bom para ir para o céu, nada impede que você seja amigo de uma pessoa que é 49% boa. A diferença seria um vício a mais, um vício a menos. Um conhecimento a mais, outro a menos. Então, por essa pequena diferença, duas almas que são afins estariam separadas por toda a eternidade. Isso por si só já não seria um sofrimento? Mais do que isso, se a gente considerar que, independente da separação, o céu geraria um estado de alegria eterna, não é um pouquinho desesperador pensar que depois que você desencarna, você perde até o livre-arbítrio de poder sentir saudade? De poder empatizar, sentir empatia por aqueles que você é mais afim? Que foi muito comentado no capítulo anterior, de como esperar que reine a fraternidade na Terra, que o egoísmo seja superado na Terra, se a própria descrição do céu, ele chama atenção para isso. E só para terminar, fazer um comentário sobre a situação de há muitas moradas na casa de meu pai. Uma vez que é... Porque no nosso evangelho, Allan Kardec ele traz as possíveis interpretações dessa parte. E uma delas é justamente sobre a ideia de progressão indefinida, na qual você tem vários estágios diferentes da evolução de cada ser. E nesses estágios, você entra em afinidades e ganha conhecimentos diferentes. Essa é uma interpretação. Então, Deus acomodaria todas as gradações possíveis de bondade, virtude e defeitos. Ao mesmo tempo que, uma vez que a ciência demonstrou que existem mais mundos além do que aqueles que podem ser observados a olho nu no céu, e que o universo ele tem um espaço infinito, então, admitir que a Terra é o único planeta habitado, é o único planeta com vida, e, consequentemente, é o único planeta que tem almas que vão para o céu ou para o inferno, é pensar que Deus criou todo o universo de bilhões e bilhões de quilômetros, de anos-luz de tamanho, com uma complexidade impossível de compreender em uma única existência, para servir de papel de parede. Então o Espiritismo resolve isso considerando que os outros mundos, os outros corpos celestes, são habitações de outros espíritos, de outros povos, como a humanidade, que também estão progredindo, ou então de grupos de espíritos que trabalham nessas regiões e que também evoluem. E daí eu tenho a ideia da gradação dos mundos. Os mundos que estão começando a sua evolução são chamados primitivos. Foi a Terra antes da vinda de Jesus, na qual tinha a predominância do instinto, da selvageria, na qual o processo de sobrevivência dependia quase que exclusivamente da força, na qual você não poderia se permitir não ser desconfiado do seu próximo, ou então não poderia se permitir não ter um método de defesa, porque era esperado que as pessoas iriam abusar de você, especialmente de maneira física.
justamente porque você estava saindo da animalidade. Temos o caso da Terra, que é logo depois, são mundos de prova e expiação, na qual o mal ainda reina, porém o conhecimento moral já evoluiu um pouquinho, e daí você começa um ciclo em que tem o trabalho para a evolução, para pagar pelos erros cometidos em vidas passadas, porque já se tem uma consciência maior do mal. Porém, a maldade ainda prepondera, por causa que muitos escolhem o vício e escolhem os prazeres da matéria. Quando essa primeira fase é superada, nós temos chamados mundos de regeneração, no qual há um equilíbrio entre a bondade e a maldade, entre os vícios e as virtudes, que representa um estágio intermediário, no qual você não tem mais uma situação de brutalidade tão forte, você não tem mais tantos abusos, ou então espíritos que são empedernidos no mal, que fazem o mal por fazer o mal, e escolheram isso de maneira consciente. Uma vez que esses não conseguem evoluir junto com o planeta, eles são mandados para outras regiões, para mundos de níveis inferiores, no qual eles vão sofrer com um estado mais embrutecido da matéria, sofrer os padecimentos físicos e, por sua vez, podem auxiliar os espíritos ao redor dele por meio da inteligência, por meio da propagação da ciência ou mesmo da moralidade de alguns casos, desses casos envolvidos. Enquanto que na Terra ainda permaneceria as pessoas que não optaram pelo mal de maneira consciente, mas ainda seriam seres com vícios, ignorantes de alguma forma, porém, que optaram pelo bem. Por fim, nós temos os mundos felizes e depois os mundos de espíritos puros, nos quais o bem já venceu o mal e na qual o progresso ele continua, onde não há tantas dores e que, comparado a nós aqui na Terra, já seria quase um paraíso. Para entender melhor a situação, acho que eu posso chamar a atenção para o caso da Gênese. Nos primeiros capítulos da Gênese, nós temos a descrição da criação da Terra e do universo por Deus. Uma vez que os seres humanos daquela época não entendiam que existia algo além do universo observável, eles entendiam ele como sendo limitado, e não entendiam direito como é que a Terra funcionava, nós temos que o primeiro capítulo é uma descrição da bondade de Deus e dizendo que tudo aquilo que Deus criou era bom. Ele foi bom. Ele é bom. E que ele fez isso utilizando o verbo como uma manifestação do pensamento. Em seguida, nós temos a descrição da criação do ser humano e a descrição do homem e da mulher, descrevendo assim o nascimento da família, o núcleo base para a evolução dos espíritos, seguido depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Se a gente analisar essa descrição por um aspecto moral, principalmente, nós vemos que é uma metáfora extremamente bonita para essa situação de evolução da Terra. Por quê? Em comparação ao mundo em que o Velho Testamento foi escrito, um mundo há 5.000 anos antes de Cristo, um mundo em brutalidade, um mundo no qual você quase não tinha grupos de seres humanos cujo tamanho passava de algumas centenas de habitantes, na qual tudo era difícil, a Terra atualmente, mesmo com seus problemas, é quase um paraíso. Especialmente se a gente considerar que esse povo ele só entendia os prazeres da carne. Se você contasse para um caçador daquela época que você podia pedir comida, e essa comida viria até você pronta e temperada, para ele seria a descrição de um céu, a descrição do céu.
Ao mesmo tempo, se você dissesse que você tem uma casa, uma moradia, e que você não tem perigo de ser atacado por feras, isso também para eles seria o céu. Então, a expulsão representaria isso. E ele também descreve as pessoas que seriam expulsas desse paraíso. Primeiramente, nós temos a figura da serpente, que, sem motivo nenhum, ou pelo menos sem motivo narrado, tenta enganar a Eva a comer o fruto proibido, ou seja, a ir contra a lei de Deus. Depois disso, nós temos a figura da Eva, que foi convencida quando a serpente disse que, ao comer a maçã, não a maçã especificamente, na verdade a narração não fala que é uma maçã, isso veio justamente com o desenvolvimento do cristianismo naquela região da Roma e na região da Europa principalmente, que daí eles entendiam como se fosse uma maçã, porque para eles era a coisa mais parecida que fazia mais sentido. Então, ela foi convencida a comer o fruto proibido, justamente porque a serpente disse que se ela comesse, ela seria igual a Deus. Ela estaria no mesmo nível de Deus, ela ia ter consciência do bem e do mal. Ou seja, ela pecou por orgulho, por interesse material, e foi expulsa por causa disso. E depois nós temos a figura de Adão, que comeu o fruto proibido por nenhum motivo, além de que viu a Eva fazendo. Que são as pessoas que não lutam contra o mal, mas decidem se manter na ignorância. Seguem aquilo que todos os outros fazem, os chamados, ou então, no termo popular, Maria vai com as outras. Quando isso acontece, ao chegarem na terra, ao comerem o fruto proibido, eles passam, Adão e Eva têm consciência maior do mal, maior dos seus defeitos, maior dos erros que eles cometeram. E em parte disso é narrado quando Deus expulsa do paraíso e condena os preguiçosos que não quiseram se melhorar, que não tiveram interesse a trabalhar de maneira árdua pelo próprio sustento. Os orgulhosos a sofrerem a dor do seu orgulho e os maldosos a sofrerem com as limitações do corpo e as limitações e a briga constante causada pela sua própria maldade. Antes de continuar para o próximo item, algum comentário? Oi, Wilson. Próximo item, os limbos. É verdade que a igreja admite, em certos casos, uma posição especial. As crianças mortas em tenra idade, não tendo feito nenhum mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito o bem, não têm direito à felicidade suprema. Ficam então em limbos, uma situação mista, nunca bem definida, em que não se sofre, mas não se tem a perfeita felicidade. Ainda bem que estou o caso das crianças, pois ao dessa passagem, se eu me imaginasse uma situação dessa, para mim já seria agonia. Imagina, condenado ao tédio eterno da maneira mais pura possível. Uma vez que seu destino é irrevogavelmente imutável, essas crianças estarão privadas dessa felicidade por toda a eternidade. Essa privação, que não dependeu do que elas teriam feito, equivale ao suplício eterno não merecido. Há também os espíritos selvagens que não receberam as graças do batismo e a iluminação da religião, que pecam por ignorância e se entregam a seus instintos naturais. Na época de Kardec, que foi lá pelo século XIX,
ainda tinha essa diferença entre os chamados povos selvagens, que normalmente fazia referência a tribos indígenas, tribos da região da África, e a civilização. No caso aqui, esse se refere mais a um termo para se referir a todos os agrupamentos humanos cujo desenvolvimento social e intelectual ele não foi tão expressivo. Então, se a gente puder fazer uma comparação, a gente poderia dizer que os grandes impérios que tinha aqui nas Américas, por exemplo, astecas, maias, incas, eles seriam uma situação na qual os povos já tinham um grande desenvolvimento intelectual comparado ao desenvolvimento de povos que atualmente são celebrados pelo seu conhecimento, que é Roma, Grécia, ou então mesmo Índia e Egito. Porém, ainda tem uma certa brutalidade, ainda tem uma certa violência associada aos seus instintos. Os povos primitivos, daí seria primitivo em questão de moralidade, no sentido de que você ainda recorre à violência. Uma vez que eles não tinham contato com o cristianismo, muitos desses indivíduos talvez não teriam tido a oportunidade ainda de optar por uma coisa nova. Não seria justo, portanto, você colocar os indivíduos que teriam optado por isso no mesmo local de uma pessoa que conscientemente faz o mal. Vamos considerar agora outra situação, que são as pequenas tribos, os pequenos povos, nesses que ainda não tiveram um certo desenvolvimento intelectual. Cobrar isso deles seria ainda mais cruel. Por quê? Numa região, a gente está falando agora das Américas, eles já estariam sofrendo uma certa perseguição dos povos rivais. Para eles, violência é parte da sobrevivência. Violência, caça, porque eles ainda não tinham tecnologia. Ao mesmo tempo, se a gente voltar mesmo para a região da Europa, mesmo para as grandes civilizações, a maioria dos filósofos do mundo antigo, na verdade quase todos, não viveram uma época na qual eles poderiam ser batizados. Alguns talvez nem sequer conheciam a ideia de um Deus único, pelo menos não de maneira proclamada, não de maneira que não fosse individual, como é o caso de Sócrates e Platão. Sócrates, no começo do nosso evangelho, traz várias ideias que batem com as ideias tanto do Cristo quanto do Espiritismo e mostram uma noção moral muito evoluída. Porém, ele viveu há aproximadamente uns 200 a 300 anos antes de Cristo, bem antes da vinda do nosso Senhor. Numa situação como essa, ele não poderia ter sido batizado. Talvez até ele já tenha ouvido falar sobre os judeus, mas naquela época também a Grécia ela era um monte de cidades-estados, tudo separado uma da outra. Mesmo que ele ouvisse falar, seria mais próximo de uma... Para ele poderia parecer muito mais um povo interessante vivendo lá na região do Oriente Médio do que necessariamente uma questão de filosofia. Provavelmente o Velho Testamento não teria chegado a outros indivíduos, outros filósofos. Dizer que uma pessoa que tentou fazer o bem a vida inteira, que já tinha uma noção de um Deus único, que já tinha uma noção de justiça, seria condenado a sofrimentos eternos ou então a uma eterna monotonia, seria por si só uma injustiça. Pois ele conquistou esse fato, ele conquistou essa evolução. Estes não podem nem ter nem a culpa nem o mérito daqueles que agiram com o conhecimento de causa. A simples lógica da justiça de Deus recusa semelhante doutrina. A justiça de Deus revela-se na palavra do Cristo, a cada um segundo suas obras. Mas é preciso compreender que boas ou más obras são realizadas livremente, por vontade própria de cada um, portanto, acarretam responsabilidade. Não se pode cobrar de uma criança recém-nascida que ela controle, por exemplo, seus movimentos intestinais. E também não se pode cobrar que uma pessoa ela faça o bem ou faça o mal de acordo com uma coisa que ela não sabe.
mas não se inclui, nesse caso, a criança, o espírito selvagem, nem aquele que não teve oportunidade de ser esclarecido. Comentários e perguntas? Tia, quer fazer a sua pergunta agora? Oi, Manuel. Não, eu não estava achando aqui o microfone para abrir. Não quero fazer, não. Tô acompanhando o raciocínio. Que bom. Quadro do inferno pagão. Tudo o que conhecemos a respeito do inferno pagão está nas descrições dos poetas, principalmente Homero e Virgílio. Homero ele era grego e Virgílio era romano. Por serem descrições poéticas, tem uma limitação quanto à forma. A descrição de Fénelon, aqui. Fénelon, França, nasceu em 1651 e morreu em 1715. Entre outras obras, escreveu A Educação das Meninas, para orientar a duquesa de Belvilliers na educação de suas filhas. Em 1689, foi escolhido para ser preceptor do príncipe de Borgonha. Em Telêmaco, embora se prenda à mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa e não da poesia. O que basicamente ele quer dizer é: os poetas do mundo antigo, eles tinham que escrever de forma poética para poder passar as suas ideias. Se a imagem não fosse vívida, não fosse forte, as pessoas não iam se lembrar. Se a estrutura não fosse, de uma certa forma, rítmica, ou então fácil de memorizar, as pessoas também não poderiam passar para frente. Bom lembrar que no caso de Homero, o que ele fez foi principalmente condensar mitos e histórias que já existiam na época dele e que eram contadas de maneira principalmente oral. Enquanto que Virgílio, na Roma, ele fez um épico contando a origem da Roma de acordo com uma perspectiva que conectasse eles com a Grécia e mais especificamente com a Guerra de Troia. Enquanto que Fénelon, que trabalhou principalmente no século 17 e 18, vendo esses mitos e utilizando isso para escrever um livro de base moral e narrando essas aventuras clássicas, ele descreveu isso com mais simplicidade, podendo gerar uma forma melhor de análise. A título de curiosidade, Telêmaco, ele é o filho do herói Odisseu, da Odisseia de Homero, no qual, de acordo com o livro de Fénelon, teria saído em viagem para poder ir atrás do pai que estava desaparecido há 20 anos. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, ressalta o tipo de sofrimento que os culpados suportam e se estende bastante sobre o destino dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu aluno real. Nesse caso, se não me engano, foi Luís XIV. Por mais popular que seja sua obra, muitas pessoas, sem dúvida, não se lembram ou não refletiram suficientemente sobre ela. Daí reproduzirmos aqui algumas partes que têm relação direta com o assunto que nos interessa, ou seja, aquelas partes que tratam mais especificamente da penalidade individual. Frisar essa parte porque isso é muito comum. Sempre temos que tomar cuidado para que, ao realizarmos uma leitura, ao escutarmos uma palestra, realizarmos um estudo, nós não vamos cair no erro de não nos lembrarmos de pontos importantes, o que pode gerar espaço para dúvida de coisas que podem prejudicar o raciocínio, ou então de ler de maneira muito superficial. Essa leitura superficial sem atenção
é utilizada principalmente pelos obsessores para evitar que haja aprendizado de fato. Daí a pessoa, se ela é cobrada de acordo com esses aprendizados, ela normalmente se sente burra ou então se sente mais incapaz. Em outras situações, uma leitura pouco atenta, muito superficial, pode ser usada para poder fortalecer preconceitos, que é extremamente perigoso, ou então para dar uma sensação para a pessoa de que ela é mais inteligente ou mais do que tem mais conhecimento do que realmente tem, gerando os pseudo-sábios. Uma situação muito perigosa, pois, lembrando, a serpente foi exposta do paraíso justamente por tentar enganar Adão e Eva, por passar desinformação. Especialmente de uma maneira maldosa nesse caso, mas, mesmo assim, isso é um perigo, pois também é ilusão em relação a si mesmo e uma ilusão que é passada para os outros, induzindo cada um ao erro que lhe é próprio, cada um ao erro. E como Jesus fala, que, que se deve tomar cuidado para não conduzir aos outros ao erro. Vou até pesquisar aqui, só um minutinho. Aqui. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial, que é uma das traduções possíveis aqui, Mateus capítulo 8, versículo 10. Basicamente, Jesus afirma que temos que tomar cuidado para não desprezar aqueles que são simples, aqueles que confiam em nós, pois esse desprezo e muitas vezes essa falta de informação pode induzir os outros ao erro. E nós seremos responsáveis pelo erro que os outros cometem, dependendo das nossas instruções e do nosso exemplo. Se uma pessoa segue o nosso exemplo, ou então segue as nossas ações e comete um erro por causa disso, na medida de nossa consciência e na medida de nossa responsabilidade, nós também iremos responder por esse erro. Só dando uma noção do tamanho do próximo item. Ok. Aqui, ao invés de ir item por item, a gente vai tentar ir por parágrafo. Pelo menos os primeiros. Entretanto, Telêmaco ouviu gemidos inconsoláveis de uma pessoa, que era apenas uma fraca imagem, uma sombra. Qual é, disse ele, seu sofrimento? Quem foi você na terra? Eu era Nabofarzan, rei da soberba Babilônia, respondeu a sombra. Todos os povos do Oriente tremiam só de ouvir meu nome. Os babilônicos me adoravam em um templo de mármore, onde eu era representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam dia e noite os perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer sem ser punido. A cada dia inventavam novos prazeres para tornar minha vida mais deliciosa. Eu era jovem e forte. Ó tristeza, quanta prosperidade eu teria ainda para desfrutar em meu trono, mas uma mulher que eu amava e que não me amava me fez sentir que eu não era Deus. Me envenenou e agora não sou mais nada. Ontem, com toda a pompa, colocaram minhas cinzas em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram os cabelos, pareciam querer se jogar nas chamas da minha fogueira para morrer comigo. Vão ainda se lamentar diante do soberbo túmulo em que depositaram minhas cinzas, mas ninguém tem pena de mim.
Minha lembrança é um horror até mesmo para minha família. E aqui embaixo sofro um tratamento horrível. Isso me lembra do caso do Evangelho, principalmente dos tiranos domésticos, e também da situação dos soberbos da terra que acreditam que pelos seus títulos e pela riqueza já conquistaram o céu. Isso, na verdade, era bem comum na época que esse livro foi escrito. E mais ainda se a gente considerar a época que ele retrata, que era a Grécia, na qual se considerava a posse das riquezas como algo merecido, ou então como parte do amor de Deus. Numa situação como essa, vejam, mesmo que as pessoas estejam chorando por aquele que faleceu, esse choro, de alguma forma, é falso. Você não sente piedade daquele que passou. Eles não... É descrito aqui que eles sentiram piedade daquele que passou. Ou então, que eles tinham boas lembranças dele, que eles o queriam bem. Não. Ele era, acima de tudo, e apenas o rei da Babilônia, nada mais, nada menos. E adiciona-se, provavelmente, um mau rei ou um rei que não tinha o carinho de seus súditos, ou então mesmo de sua família, pelo seu comportamento vicioso e pelo seu orgulho. Antes de encerrar, mais algum comentário, alguma pergunta? Emanuel, me ouve? Sim. Eu não entendi essa parte. Telêmaco, então, era médium, é isso? Não. O que acontece? Esse livro é uma narração fictícia. Na Odisseia de Homero, ele escreveu sobre o rei da cidade-estado de Ítica, chamado Odisseu. Odisseu participou da Guerra de Troia durante 10 anos e ficou tentando voltar para casa por outros 10. Nesse período, antes dele sair, ele teve um filho chamado de Telêmaco. Tá? E o que acontece nessa narração é que ele narra o Telêmaco, o filho, indo procurar o pai enquanto ele ainda não tinha voltado. O que acontece em muitos casos é, nos textos clássicos, e nesse caso eu falo clássico mesmo, tá? O primeiro épico, e teoricamente o primeiro texto que narra uma história, da história da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh, eles normalmente traziam os heróis e os protagonistas indo ao inferno, literalmente. Então, como eles consideravam o inferno como sendo um local físico, acreditava-se que esses heróis poderiam ter entrado no inferno, entrado nas regiões de suplício, fisicamente falando, e ter conversado com os mortos. É isso que está sendo narrado aí. O Telêmaco, filho de Odisseu, foi ao inferno fisicamente e encontrou ali um rei da Babilônia. Uma simples história, então, novela? Sim, tá? Não quer dizer que não tenha fundo de verdade, pois muitas das situações poderiam ser devido a casos de mediunidade de pessoas que, durante sonhos, ou então durante desdobramento, ou mesmo durante a vida, tenham entrado em contato por meio da mediunidade com pessoas falecidas. Daí uma coisa leva a outra, você junta várias histórias, gera um mito, e daí você tem essa narração. Mas, no geral, sim. Nesse caso em específico, é uma história. Não quer dizer que não tenha tido um fundo de verdade ou uma origem em casos verdadeiros. Só que, como estrutura, no geral, é uma história. Tá bom, obrigado, Emanuel. Nada. Esclareceu. Feliz. Aproveitando, Wilson, pode fazer a oração final, por favor? Posso sim. Obrigado. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão, Senhor, por mais um momento de estudo através da santa doutrina espírita,
em que possamos conhecer o mundo espiritual com relação ao nosso mundo aqui na Terra. Gratidão, Senhor, pelos ensinamentos, gratidão pela oportunidade de podermos viver para o bem, esquecer por um tempo da nossa ignorância e aprender sobre o seu caminho, sobre o que precisamos de auxílio desse mundo tão maravilhoso, espiritual, entender o quanto precisamos de uma reforma íntima, quantos precisamos repensar em nossas vidas para poder, Senhor, quem sabe um dia alcançar o seu reino. Gratidão pelo dia vivido, por um lugar para voltar para descansarmos. Gratidão pelo bem que fizemos e por ignorância também, às vezes cometemos o mal. Mas pedimos, Senhor, a sua misericórdia e o seu perdão, para que possamos tirar lições desses erros e aprendermos para não errar mais, e sim melhorar a cada dia. Gratidão, Senhor, e em seu nome que seja feito a vontade do Pai. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Boa noite.